Muito boas tardes. Cumprimento o Presidente Distrital do PSD, aqui de Santarém, mas cumprimento também o nosso impulsionador deste evento, desta conferência, o Presidente da secção do PSD de Santarém, o Francisco Candarés. E, por seu intermédio, cumprimento de uma forma muito especial todos os intervenientes nestes painéis ao longo do dia. Tenho a certeza que foi uma forma muitíssimo positiva de assinalar o 25 de Abril e de falar de liberdade. Eu gostaria de deixar 3 notas principais. A primeira para dizer que o 25 de Abril lembra-nos muito especialmente a importância do valor da liberdade. E isso, quando colocado em perspectiva do contexto europeu em que vivemos, leva-nos a pensar que muitas vezes os desafios da liberdade são menos óbvios do que aqueles que nos pareceram em 1974 ou mesmo em 1975. Há aspectos muito subtis que minam a confiança na liberdade e no sistema democrático e que convivem todos os dias connosco num sistema de liberdade. As suas emergências mais visíveis revestem a forma do populismo e da demagogia. E hoje essas formas estão muito presentes nas sociedades europeias, independentemente de elas viverem em liberdade há mais tempo ou há menos tempo. Como sabem, Portugal iniciou uma segunda fase importante de libertação da sua sociedade política, em 1974, fê-lo praticamente de forma contemporânea com a Espanha e também com a Grécia. E depois disso, bastante depois disso, veio uma nova vaga de democratização associada ao fim do regime soviético e à quebra da divisão que se assinalava na Europa através do Muro de Berlim. Nesses países em que a liberdade apareceu de forma institucional há menos tempo, ou no norte da Europa, onde a liberdade estava enraizada há mais tempo, com sistemas democráticos, o populismo, o radicalismo, a demagogia têm progredido de forma assinalável nestes anos. É por isso que o meu primeiro impulso é o de chamar a atenção para a importância de reconhecer que os valores de liberdade, por mais impregnados que estejam nos textos fundamentais na nossa Constituição, nas regras legais, precisam sempre de ser reafirmados, vividos de forma consistente e projetados de forma corajosa contra a demagogia e o populismo. Torna-se hoje, infelizmente, pouco vulgar ouvir os políticos reafirmarem valores importantes associados à liberdade. Por exemplo, em Portugal, como em muitos países em todo o mundo, a liberdade aparece muito ligada a uma democracia que não esteja realizada apenas em sentido formal. É muito importante que a democracia seja mais do que uma mera formalidade, que é, como quem diz, da realização de eleições e de um método de decisão maioritário. A democracia é também o mundo do respeito, da tolerância, da responsabilidade. Não vive de forma dissociada destas emergências também. Mas muitas vezes a qualidade da nossa democracia vai perdendo graus de intensidade na medida em que somos sujeitos a exercícios mais intolerantes, de menos respeito
por diferenças de opinião, menos responsabilizador para aqueles que atiram máximas fáceis de captar pela comunicação social, mas depois muito pouco significativas para aquilo que é a prática substantiva. Nós sabemos que vivemos num sistema democrático porque temos divisão de poderes, porque, nessa medida, os poderes são limitados e porque temos tolerância pela maneira como as forças políticas afirmam os seus projetos e os seus valores. No entanto, todos os dias, nós vimos recrudescer, de alguma maneira, a intolerância relativamente a forças políticas ou a agentes políticos e menos respeito pelas suas opiniões. Vou dar um exemplo que provavelmente espantará muitos dos que aqui estão, mas que, depois de muito ponderar, achei que era melhor referir. Espantou-me bastante que esta semana um jornal de referência tivesse feito um editorial a mandar calar um ex-primeiro-ministro. Achei estranho. Ao fim e ao cabo, espero que me considerem absolutamente isento na observação que vou fazer, eu combati o meu antecessor no cargo de primeiro-ministro, do ponto de vista político, o engenheiro José Sócrates, discordei profundamente dele, mas nunca me lembraria mandar calar o engenheiro José Sócrates. O jornal em causa, no entanto, acha que, se ele tiver de falar publicamente, deve confinar-se aos aspectos relacionados com os desafios judiciais em que está envolvido. Agora, estar todos os dias, semanalmente, a emitir opiniões políticas sobre o que se passa, sobre as posições do governo, isso realmente não deveria acontecer. E o editorial do jornal diz mesmo: porque não te calas? O que terá acontecido na sociedade portuguesa para que um jornal de referência faça um editorial a mandar calar um político, quando muito tolerando que ele se possa defender da justiça na comunicação social? Devia ser ao contrário. Ele deveria defender-se da justiça na justiça e recorrer à comunicação social e ao público em geral para confrontar as suas ideias. Não ficou diminuído de as ter. Podem ser o mais diferente que queiram imaginar das minhas, e são seguramente. Mas não é um bom sintoma de democracia que haja na opinião editorial de um jornal de referência a convicção de que o melhor que ele podia fazer era calar-se. Um segundo sinal tem que ver com a maneira como, nas nossas instituições, confrontamos as opiniões. Muitas vezes convenço-me que desaprendemos de discutir. Confrontar opiniões é, evidentemente, argumentar. Não é um sinal de crispação que não estejamos de acordo. Crispação é quando o preconceito toma conta da lógica. E quando as pessoas, em vez de confrontarem diferentes projetos e opiniões, se insultam ou fazem de conta que se toleram. Isso não é um sinal de aprofundamento da nossa democracia e do respeito pela liberdade. Os últimos anos foram anos em que os debates parlamentares tinham demasiadas caricaturas. Eu sei que vivemos tempos de grandes dificuldades. Mas ainda assim, todos estivemos confrontados com elas e de acordo com aquilo que era a nossa convicção e a nossa responsabilidade, cada um, à sua maneira, procurou lidar com essas situações tão exigentes. Porque é que, da parte de alguns, o insulto se sobrepõe à racionalidade?
E agora reparem, mudou o governo, mudou o Parlamento, quem estava no governo agora está na oposição. Mas a história repete-se. Quem estava no governo está na oposição, mas continua a ser objeto de intolerância. Já não basta à maioria determinar a solução do governo. É preciso também desqualificar a oposição. Isso acontece todos os dias, todas as semanas, no nosso Parlamento. Não é um sinal de amadurecimento da nossa democracia. Em segundo lugar, se conhecemos, ao olhar para todo o mundo, a maior parte dos países que têm economias mais avançadas como democracias, é importante reconhecer também que isso normalmente vem acompanhado de uma opção por sistemas e estruturas de mercado. E eu acho que é importante, quando se assinala o 25 de Abril em 2016 em Portugal, lembrar que a opção democrática muitas vezes é sinónimo de uma opção por um sistema de mercado. Bem sei que nem todas as forças políticas concordam comigo, mas é muito importante que em democracia as nossas escolhas, democraticamente assumidas, não sejam escolhas envergonhadas. Precisamos de responsabilidade financeira. Precisamos de responsabilidade financeira. Precisamos de ética no trabalho. Precisamos de ética no trabalho. Mas conhecem algum sistema que, com todos os seus defeitos, seja superior à democracia? Eu não conheço. Conhecem algum sistema económico, com todas as suas imperfeições, seja superior ao capitalismo e à economia social de mercado? Eu não conheço. Julgo que era bom, portanto, recordar, contra a demagogia e contra o populismo, que a economia social de mercado, como a democracia, são escolhas que nós fazemos, não resultam apenas da Constituição, mas só são verdadeiramente consistentes se forem vividas e praticadas no seu dia-a-dia de uma forma plena. Creio que muitas vezes isso não acontece. E por essa razão é que aproveito a circunstância de estar aqui hoje para, de alguma maneira, procurar pedagogicamente incentivar um aprofundamento ainda maior da nossa democracia e do nosso sistema económico. A importância das nossas escolhas é crítica para o futuro. Da mesma maneira que em 1974 a generalidade dos portugueses tinha um projeto assumido, que era o de transformar Portugal num país muito próximo daqueles que eram nossos conhecidos da Europa mais desenvolvida, procurando ter um sistema previdencial mais maduro do que aquele incipiente que ainda tínhamos em 74, procurar um sistema de liberdade que nos permitisse escolher livremente, portanto, aqueles que nos governam e construir uma economia social de mercado que nos aproximasse de níveis de prosperidade como aqueles que nós reconhecíamos nos países mais desenvolvidos da Europa. Fomos consistentes com esse ideal quando conseguimos concretizar a nossa adesão à então Comunidade Económica Europeia. Vão lá 30 anos, precisamente 30 anos. E ao longo destes 42 anos de democracia e de 30 anos de integração europeia, chegamos à conclusão, eu chego à conclusão, de que o país que vivemos hoje é incomparavelmente melhor e mais desenvolvido do que aquele que herdámos em 1974 ou em 1985. Porém, o facto de termos evoluído bastante, progredido bastante, não significa que não exista para muitas pessoas, e quanto mais velhas, provavelmente, mais este sentimento se enraiza,
uma noção de que desperdiçamos muitas oportunidades e de que estamos verdadeiramente aquém do que idealizámos nessa altura. Temos hoje bloqueios e constrangimentos importantes que precisamos de superar para, de alguma maneira, nos aproximarmos mais daquilo que era o nosso ideal em 1974 e do que pode ser o ideal de quem nasceu depois de 1974. Em primeiro lugar, eu responderia pela sustentabilidade da própria sociedade portuguesa. Já em outras ocasiões enfatizei a importância de termos, enquanto sociedade, uma resposta para o problema demográfico. Ele demorará provavelmente 10, 15 anos a resolver. Até lá, precisamos de ter não apenas respostas consistentes para poder resolver a recessão demográfica, mas precisamos também de ter mais gente que nos ajude em Portugal a crescer mais. O que se diz sobre Portugal pode-se dizer, de um modo geral, sobre o espaço europeu. Precisamos, portanto, de ter uma sociedade mais aberta, que possa captar mais gente de fora e, desde logo, permitir que mais gente que saiu de cá possa também encontrar em Portugal uma boa oportunidade para crescer. Mas a opção e a escolha é ter uma sociedade cada vez mais aberta, cada vez mais dinâmica e atrativa daqueles que podem fazer a diferença. E esse é o segundo aspecto importante. Nós precisamos de ter, no nosso país, uma economia mais produtiva, um sistema mais competitivo, onde haja espaço, evidentemente, para a inovação, para a qualidade, para a investigação, mas onde haja também o bom senso suficiente para perceber que, enquanto alterações mais importantes que promovam as qualificações, que promovam a inovação e o empreendedorismo, não se puderem refletir no dia-a-dia da forma mais plena, precisamos, dizia eu, de ter o bom senso de não colocar as nossas empresas em desequilíbrios perigosos e a nossa economia numa posição de ter de se endividar mais para realizar as aspirações das pessoas. Julgo que esse bom senso não é de esquerda nem é de direita, não é nem liberal nem conservador, é aquele que é necessário em qualquer sociedade para manter o equilíbrio em cada momento. Precisamos também de ter um Estado que seja mais libertador da própria sociedade civil e da nossa economia. Este diagnóstico está feito há demasiados anos para que possamos ser complacentes com políticas que possam atacar de fundo este problema. Não se trata de ter nenhuma mala pata contra o Estado, não se trata, portanto, de defender uma sociedade com um Estado mínimo. Trata-se de ter um Estado que possa ser suficientemente forte para ser respeitado, independente e regulador, mas também um Estado que possa facilitar, na medida em que estes valores estejam protegidos, a vida das famílias, a vida das empresas e da sociedade. Em muitos aspectos, o Estado tem sido uma força bloqueadora do dinamismo social e económico. E é importante que deixe de o ser. Se queremos atrair gente empreendedora, se queremos atrair investimento externo para Portugal, não podemos ter licenciamentos que demoram 3 anos, 6 anos, 8 anos a ter uma resposta. A resposta até pode ser não. Esse investimento não cabe cá. Não está de acordo com os nossos parâmetros de avaliação do que nos interessa. O que não podemos é demorar eternamente, uma eternidade quase, a responder. Por fim, eu creio que nós precisamos significativamente de melhorar as qualificações daqueles que durante muitos anos não tiveram a oportunidade de obter essas qualificações. Já no passado encontramos soluções
ou pseudo-soluções diversas para este problema. Não resolvemos. Estamos a resolvê-lo para o futuro, na medida em que cada vez somos mais bem-sucedidos na formação dos jovens. E cada vez temos mais gente nova que não abandona precocemente a escola e que consegue prosseguir as suas qualificações de uma forma mais avançada. Mas temos um problema muito grande do legado que nos foi sendo deixado por um país que apostou pouco nos últimos 100 anos nas qualificações das pessoas. Não é fácil resolver este problema quando estamos a lidar com pessoas consolidadas na sua vida. Mas, apesar de tudo, hoje temos instrumentos e ferramentas muito mais fortes para poder responder a este tipo de problemas. Creio que estamos a fazer ainda muito pouco para qualificar e, nessa medida, para poder libertar uma parte do nosso potencial de crescimento no futuro. Queria concluir apenas fazendo duas observações sobre aspectos muito da nossa ordem do dia, mas que nem sempre conseguimos qualificar da melhor maneira. O Governo apresentou esta semana as suas perspectivas de médio prazo para a política orçamental. E fê-lo juntamente com a apresentação de um programa de reformas que deverá ter lugar até 2020. Portanto, num prazo que excede o da vigência do próprio Governo. Esperava-se, evidentemente, que estas perspectivas traduzissem uma estratégia clara, pelo menos para a podermos discutir. Julgo que isso não acontece. Nós não encontramos no Programa Nacional de Reformas uma estratégia clara, de médio prazo, que aponte para as causas dos problemas que temos, dos estrangulamentos e dos bloqueios que temos e que traduza uma vontade de desenvolver o país nos próximos anos num determinado sentido. No Programa Nacional de Reformas vemos muitas medidas, muitas das quais nos merecem concordância, mas não vemos uma estratégia. Qual é a estratégia para o país nos próximos anos? Não é, com certeza, ser mais próspero, ter melhores escolas, melhores estradas, melhores vias férreas, melhores equipamentos. Isso não é uma estratégia. Ter bons equipamentos não é uma estratégia. O que é que nós queremos para Portugal nos próximos anos? O que é que queremos ser? Além de uma democracia e de uma economia social de mercado. O que é que queremos ser? Europeia, de base europeia. O que é que queremos ser? O que é que queremos atrair para cá? De que é que precisamos? Eu tenho vindo a falar um pouco sobre isso, do lado do PSD. Não precisamos todos ter as mesmas opiniões, mas era importante saber quais são os objetivos que prosseguimos, porque é em função disso que estabelecemos a nossa estratégia. Do meu ponto de vista, Portugal, para poder ser uma economia com mais equilíbrio e mais justiça social, como todos desejamos, julgo eu, nós temos de ir compondo os dois motores principais do crescimento económico que estão meio avariados, o motor público e o motor privado, e isso só se consegue fazer na medida em que nós consigamos atrair investimento direto externo para Portugal. Se o não conseguirmos fazer, as nossas perspectivas nos próximos anos ficarão sempre muito aquém daquilo que nos pode parecer razoável. A nossa economia não tem capacidade para crescer mais do que 1 a 2% nos próximos anos, se tudo se mantiver como está. Quer dizer, se a estratégia for não ter estratégia nenhuma. Isso não nos permite pagar as nossas dívidas, reabsorver desemprego e oferecer aos cidadãos uma justa oportunidade de poderem ser parte de uma economia mais desenvolvida. Pode haver quem discorde desta visão e de quem ache que não, senhor, que em vez de sermos, no essencial, um país que possa atrair investimento direto externo
para atividades de maior valor acrescentado, possamos ser uma economia mais estatizada, mais pública, porque essa é a melhor maneira de pagarmos as nossas dívidas e de podermos criar emprego. Há quem tenha esta opinião. Isto nós podemos discutir. Mas é preciso saber de quem está a tomar decisões para o futuro qual é a proposta e a estratégia que se nos oferece. O vazio que nos foi oferecido, quer com o Programa Nacional de Reformas, quer com o Programa de Estabilidade, não é tolerável. Dentro de toda a tolerância democrática, não é tolerável. O programa que se nos oferece, e em particular o Programa de Estabilidade, é uma mistificação que ignora totalmente as condições reais de que partimos. O que significa, portanto, que se podemos emprestar uma estratégia, caracterizar uma estratégia ao Governo e à maioria, é de que estão numa fuga em frente, sem olhar para a realidade, aumentando dramaticamente os riscos a que vão sujeitar toda a sociedade portuguesa, talvez na esperança de que alguma coisa muito errada que possa acontecer a todo o espaço europeu venha criar uma solução que o Governo não é capaz de propor por si próprio para Portugal. Julgo que este caminho é um caminho perigoso, corresponde a uma cegueira que já foi seguida no passado, mas que hoje não tem desculpa para ser repetida. Aquilo que nos é proposto é que façamos de conta que não temos o legado que temos, que os dados observados no último trimestre de 2015 não existiram, que os dados que estão projetados nas previsões que refletem não é apenas otimismo, é um excesso de otimismo, incapaz e insuscetível de ser cumprido ao longo do tempo que nos resta neste ano, se pode concretizar. E assim, somos levados a crer, quando ouvimos aqueles que nos apresentam estas ideias no espaço público, somos levados a concluir que nos propõem o aumento da despesa pública ano após ano. Não carregar nos impostos, porque as pessoas não gostam de impostos, e quem gosta de impostos. Mas que ainda assim, no final do período, seremos suficientemente ambiciosos para poder ter muito menos déficit do que temos hoje, podermos ter contas estruturalmente muito mais saudáveis do que temos hoje, como que se um milagre pudesse operar esta conclusão. Eu creio que isto não é tolerável porque ofende a inteligência. Nós podemos ter respostas diferentes para os problemas que enfrentamos, mas não podemos fazer de conta que temos os problemas que temos e de que as opções que tomamos têm consequências que não podem ser, evidentemente, embrulhadas de tal maneira que nos pareçam o oposto daquilo que é natural. Não é natural que se diga que a despesa pública vai estar controlada através da variável funcionários públicos. Vamos gastar menos em salários, porque afinal, ao contrário daquilo que foi dito, vamos substituir, através daqueles que se aposentam, muito menos do que estava inicialmente previsto. Vamos ter menos funcionários públicos, mas vamos contratar mais 1.000 médicos, mais 2.000 enfermeiros, não sei quantos mais professores, funcionários judiciais, quer dizer, em todos os elementos da administração pública, dos programas orçamentais, que são mais trabalho intensivo, que têm mais gente, nesses nós vamos aumentar a contratação. Mas assim como por uma espécie de milagre, ao fim de 4 ou 5 anos, vamos ter menos funcionários públicos, não se sabe em que setores. Isto não é uma forma séria de discutir o problema. As escolhas, portanto, que nos são propostas são falsas escolhas. E eu tenho ainda alguma esperança em que o Governo possa refletir nestes dados e escolher um outro caminho. Escolher o caminho
de chegar à discussão para o orçamento para 2017, para então perceber que nada desta fantasia tem aderência à realidade e de que o mundo vai ter de mudar drasticamente para 2017, não é aceitável. De onde espero que, no tempo que vai ainda decorrer, na interação que sempre tem de existir dentro do semestre europeu com a Comissão Europeia, no diálogo que se deve estabelecer na Assembleia da República, e é suposto que esse diálogo, que é tantas vezes solicitado, possa ser realizado com a abertura suficiente para podermos discutir e depois tomar decisões. Que neste interim verdadeiras escolhas possam ser feitas para que nós as possamos debater. Agora, não vale a pena fingir. Desde as últimas eleições, a credibilidade da política financeira pública portuguesa decaiu drasticamente. Temos elementos que nos permitem verificar isso. Quando as eleições tiveram lugar, dia 4 de outubro de 2015, nós tínhamos concluído um período iniciado no final do primeiro trimestre de 2015, em que a diferença entre as taxas de juros a 10 anos da dívida portuguesa para a dívida espanhola na mesma maturidade tinha oscilado, grosso modo, entre 40 e 60 pontos base. Em todo o caso, taxas de juro baixas. Havia uma explicação para isto. Não apenas os países tinham feito esforços grandes para corrigir as suas contas públicas, mas também o Banco Central Europeu tinha feito a promessa de adotar políticas menos convencionais que ajudavam realmente a um clima de baixas taxas de juros. É ainda o ambiente em que estamos a viver. Isso não se alterou. Se não se alterou, que é como quem diz, se o Banco Central Europeu anda às compras na mesma, ajudando a dívida pública dos Estados a manter-se a um nível bastante baixo nos seus títulos em mercado secundário, por que razão é que nós deixámos de ter uma diferença para os títulos espanhóis que oscilou entre 40 e 60 pontos base para 150 ou 160 pontos base? Porque é que, desde as eleições até hoje, basicamente, os nossos títulos de dívida pública têm taxas de juro quase um ponto percentual acima dos títulos espanhóis. Estando a Espanha com um governo de transição, a aguardar uma solução política, com a revelação de um déficit público muito superior àquele que era esperado, isto não é normal. Porque seria normal que a situação em Espanha fosse mais penalizada pelo mercado do que está a ser. No entanto, a nossa é muito mais do que a espanhola. Por que será? Se não mudou a atitude do Banco Central Europeu, o que é que mudou para justificar esta diferença? Eu tenho a minha opinião e creio que cada um aqui também não terá muita dificuldade em responder. Eu julgo que a política financeira e orçamental está a perder credibilidade a uma velocidade muito grande. E o Banco Central Europeu não vai resolver esse problema por nós eternamente. Julgo, portanto, que é tempo de nós podermos recuperar algum domínio sobre as nossas escolhas, enquanto temos domínio sobre as nossas escolhas. Deixando a conversa mais populista e mais demagógica de lado. Porque ela não nos auxilia nas escolhas que vamos ter de fazer. Nem para quem está no governo, nem para quem está na oposição. O meu objetivo é que o PSD possa um dia regressar ao governo em melhores condições do que aquelas que tivemos de enfrentar em 2011. Mas o meu sonho mesmo, antes disso, é que o país
possa consolidar uma recuperação que vinha realizando. Porque se isso acontecer, isso será positivo para todos nós. Para o PSD também, mas para todos nós. Para que isso ocorra, no entanto, é preciso que deixemos a demagogia de lado, como disse, e o populismo de lado. E ele hoje abunda demasiado na maioria que nos governa. Termino, portanto, agradecendo o testemunho e a reflexão que cada um dos nossos convidados hoje aqui nos trouxe. Foi com certeza enriquecedor. E agradecendo mais uma vez à Comissão Política de Secção do PSD de Santarém por querer assinalar o 25 de Abril de uma forma tão importante como esta, refletindo sobre os nossos problemas e sobre o nosso futuro. Julgo que essa é uma boa forma de podermos homenagear a democracia em que vivemos, confrontando diferentes ideias e diferentes soluções para os problemas que temos. Se hoje estamos muito longe, felizmente, da sociedade provinciana, fechada e atrasada que herdámos em 1974, estamos ainda muito longe da sociedade cosmopolita, aberta, competitiva, justa, que, creio eu, todos almejamos. Mas esse resultado não nos será oferecido nem cairá do céu. Temos de ser nós a lutar por ele todos os dias. Ainda bem que o podemos fazer em democracia. Muito obrigado.